Podcast Mano a Mano, original Spotify. Assuntos controversos, pautas sérias, outras nem tão sérias. Hoje aqui, nosso grande mano Sonic NM. Segue a trilha aí pra ouvir o mano dar o recado final aí no Sonic Cast. Salve rapa, salve massa! Fala pessoal, aqui é o Sonic NM da Crazy Art Sonic NM e você está no Sonic Cast, o podcast redondinho e cremoso, chegando para o fatídico, aguardado, tristonho, talvez nem tão tristonho assim, talvez as pessoas estejam felizes que vai acabar, algumas vão chorar, será que eu vou chorar? Não sei. Primeiro de tudo, tenho que agradecer ao nosso grande Mano Brown aí por essa abertura incrível aí, por essa chamada. Te agradeço aí, Mano Brown, o melhor podcast do Spotify, né, depois do Sonic Cast, obviamente. Mas estamos aqui chegando para o episódio 20 do Sonic Cast, finalmente, o episódio final, o último episódio, pelo menos esta primeira temporada do Sonic Cast. Se você está ouvindo este episódio, começando pelo episódio 20, desde já eu te digo, tu tá no episódio errado. Pausa agora, volta, tu não tem que estar ouvindo esse episódio. Esse episódio não é pra ti, desculpa, não posso ser simpático nesse momento, não posso ser o queridão que eu sou. Hoje é o episódio pra ser 100% real, transparente e nem um pouco político e fofinho com quem estiver ouvindo. Não, se tu tá ouvindo esse episódio do Sonic Cast a partir do 20, tu não ouviu nenhum dos outros anteriores, não é pra ti. Esse aqui é só pra quem já tava ouvindo os outros, pra quem ouviu no mínimo até o 19. Se tu não ouviu os outros, tu não merece estar aqui, então volta pros outros, pode ouvir o 19, o 18, ou começa lá desde o piloto, porque tu não vai entender o corre, tu não vai sacar, não é pra ti, não é, desculpa, não posso fazer por ti, tu tem que fazer por ti. Desculpa, volta, sai, dá pause, isso, pausou, agradeço. Agora só para os ouvintes clássicos do Sonic Cast, como é que vocês estão, meus redondinhos e cremosinhos? Chegamos finalmente no fatídico último episódio dessa primeira temporada, episódio 20 do Sonic Cast. Desde já, eu quero agradecer ao nosso patrocinador, vocês sabem com quem estou falando? Estou falando com Draft Personal Soccer, a sua academia de futebol que acreditou neste projeto quando ainda gravávamos esse episódio sem nenhum tipo de microfone, apenas dávamos play aqui no aplicativo Anchor do meu celular e eu saía falando e aí eu já gravava, o microfone era bom, aí eles vieram com o primeiro microfone, pá, show, já melhorou o som, daqui a pouco outro microfone, que é esse que eu estou agora, melhor, um microfone mais profissional. Então, se este é o último episódio da temporada, da primeira temporada, do episódio 20 do Sonic Cast, eu tenho que agradecer alguém, é quem de fato confiou, está comigo desde sempre. Obrigado, meu maninho do Sartori, obrigado Draft Personal Soccer por colar aqui a sua marca. Você sabe o que vocês que estão ouvindo tem que fazer? Apenas uma coisinha, não peço mais nada, sigam eles no Instagram, @Draft Personal Soccer, a sua academia de futebol, segue eles. Não sabe escrever Draft Personal Soccer? Na descrição aqui do episódio, ali no Spotify ou em qualquer postagem de rede social que tu ver a publicação desse episódio, tem sempre lá a arrobinha da galera da Draft Personal Soccer. Só clica, copia aí, joga lá no Instagram e segue eles, porque as marcas, quem acredita de verdade em produtos feitos de forma autônoma, independente, como é o Sonic Cast, tem sim seu nome citado e eu só posso sempre agradecer, não teria por que fazer diferente, né? Quem acreditou nesse projeto será agradecido. Bom, gente, antes de começar aqui a ler o texto, na real, os textos finais aqui do episódio de hoje, eu tenho que fazer algo que vocês já sabem que já é algo tradicional desse podcast. Eu primeiro preciso tomar um gole d'água. Então, já vai de aí, faz igual, toma aí teu gole também, vamos que vamos. Por que eu já tô tomando um gole d'água agora? Porque eu ainda estou me recuperando. Se vocês ouviram... Aliás, se vocês ouviram não. Quem tá ouvindo aqui tem que ter ouvido o episódio 19, tá? Se não ouviu, de novo. Para e volta que não é pra ti esse episódio. Eu tava ali com um iniciozinho, assim, de um na voz. Nos últimos dias ainda estou me recuperando de uma gripe, né? Eu moro aqui no Rio Grande do Sul, né? Você sabe, em Porto Alegre. E chega essa época do ano, assim, o outono. São aqueles dias, assim, que tu tem... Às vezes, no mesmo dia, tu tem 30 graus, tu tem 15, tu tem chuva, tu tem sol, tu tem frio, tu tem calor. Então, a garganta do velho, e pra quem tem rinite, que é o meu caso...
né, que eventualmente vira uma sinusite, não é legal. Então ainda tô me recuperando de uma gripezinha, assim, de uma gripezinha de fato, tá? Não era Covid, não era dengue hemorrágica, era apenas uma gripe mesmo. Tô me recuperando ainda, ainda estou com um pouquinho de... sabe, daquele pigarrinho na garganta, então tenho que dar alguns goles d'água mais seguidos, tá, gente? Mas eu tinha deixado no episódio 19, no episódio anterior, pra quem ouviu, obviamente que quem tá ouvindo aqui ouviu, né? Brincadeiras de infância, né? Que vocês me mandassem algumas brincadeiras da sua infância que vocês sentem falta, que talvez os filhos de vocês, as filhas de vocês, as crianças de hoje em dia não brinquem dessas brincadeiras. E eu tenho algumas aqui para enumerar, que algumas que eu recebi bastante, tá? Pular corda, muito legal isso. Carrinho de lomba, boa também, boa também. Tenho também aqui o joguinho, acho que é 5 Marias que chama, né? Que o pessoal jogava ou com pedrinha ou então com saquinhos de tecido, que dentro tinha ou uma areiazinha ou arroz, né? Jogava 5 Marias. Em alguns lugares do Brasil chama de amarelinha, outros lugares chama de sapata, mas é aquele desenho que tu faz risca ali no chão e pula. Brincadeiras de rua, pega-pega, esconde-esconde, polícia e ladrão, passa-anel, olha, uma série de brincadeiras aqui que de fato são brincadeiras de infância que eu achei legal, porque muitas aqui, eu acho que praticamente todas elas aqui eu brinquei e realmente, né, fez falta, acho que faz falta, né, e já que esse assunto aqui no Sonic Cast ele é sempre recorrente, né, brincadeiras de infância, né, coisas que ficaram pra trás, colocaram aqui também brincar de elástico, né, que é passar o elástico na mão, fazer tipo aquela caminha de gato e passa pro outro. Eu achei legal que também tem muita coisa assim que são aquela coisa, né? Brincadeira totalmente... Não precisava nem ter o brinquedo, né? Era só a atividade, tu dava ali o comando e a criança brincava. Eu achei muito legal isso aqui, realmente só carrinho de lombo aqui que eu acho que precisava ter de fato carrinho de lombo. O resto que tudo coisas que era só dar o comando, era só o acordo ali entre as crianças, né? Polícia e ladrão colocaram aqui também, achei, enfim, muito interessante isso. Como muda, né? Hoje em dia pra tu brincar de alguma coisa tem que ter o brinquedo, né? Ou o console, ou o videogame, ou o computador, ou aquele brinquedo específico, né? O bonequinho do Ben 10, o bonequinho do Max Steel, a Barbie do não sei o que, a Barbie advogada, a Barbie marinheira, a Barbie do sei lá. E essas brincadeiras mais antigas, as brincadeiras de rua, não precisavam ter nada disso, né? Era só a atividade em si e o ato e seguia-se o baile, né? Eu achei muito legal isso, tá, gente? Bom, agora retomando aqui os assuntos do episódio final do Sonic Cast, o último episódio da primeira temporada, pessoas agora enxugando as lágrimas, será que o podcast vai acabar? Será que vai ter nova temporada? Vai ouvindo aí que mais pra frente eu vou contando, tá, gente? Bom, eu tinha separado aqui o texto final aqui pra ler, dos textos do livro, né, daquela primeira parte aqui onde o episódio começa. Na verdade vão ser 2 textos, tá, gente? São 2 textos que eu precisaria ler realmente só quando fosse acabar os episódios aqui do Sonic Cast, né? Porque como eu tô lendo um texto por episódio, em alguns episódios ficam 2 textos, sobraram os últimos 2 textos porque eles são complementares e de fato não faria sentido eu ler esses textos em episódios do início ou do meio, tinha que ser realmente no final aqui da coisa, tá? Então eu vou pegar o primeiro deles aqui pra ler e conforme eu for lendo vocês vão entender por quê. Eu vou dar mais um golinho d'água. E o primeiro desses textos é o seguinte, tá? No caso, quando eu escrevi esse texto, tá, gente? Só pra vocês saberem, era eu estava chegando próximo, tá? Do dia 1º de maio, tá? A data aqui, que eu até tô olhando aqui, eu fui ver que tinha botado uma data só agora aqui, que interessante. A data foi no dia 24/4 de 2018. Olha só que coisa, tá, gente? Bom... Bom, vocês viram que a trilha ficou um pouquinho mais aí rolando, tivemos uma pequena interrupção aqui na gravação, mas agora sim, vamos ao primeiro dos textos do livro de hoje, na verdade, o penúltimo dos textos do livro. Se trata do seguinte, como eu coloquei ali na data, escrito dia 24/4 de 2018, e o texto começa assim. Estamos a poucos dias do 1º de maio, Dia do Trabalhador, e nesse mês tem aniversário de 10 anos da Crazy Arts Sonic NM. Por coincidência ou não, no mês do trabalhador, minha marca de trabalho foi criada. Acho uma pequena coincidência muito interessante.
Muita coisa passa pela cabeça, lembranças de todas as dificuldades e momentos nebulosos que volta e meia vão e vêm. Estou prestes a conquistar um novo espaço e novo público, e ter tudo isso próximo aos 10 anos da Crazy Art Sonic NM, que é a coisa que mudou a minha vida, é muito inspirador. Escrevo essas linhas só para agradecer a todos os envolvidos e a todos que de alguma forma estiveram presentes nessa última década. Obrigado a Deus por ter me guiado nesse caminho que, mesmo que árduo, foi muito gratificante. Bom, o textinho... Nossa, quase me engasguei aqui. Bom, o textinho bem curtinho, tá, gente? E eu coloquei aqui que, né, texto escrito próximo do 1º de maio, né? Botei aqui um momento de mudanças, tá? Quando eu estava chegando próximo dos 10 anos da Crazy Art Sonic NM, foi um momento, assim, uma mudança muito importante na minha vida. O primeiro de todos, né, que fechar esse primeiro ciclo, assim, de 10 anos da minha marca, né, da Crazy Art Sonic NM, que de fato foi o que mudou a minha vida, que é trabalhar de arte, viver de arte, mas ser de fato um trabalho que eu criei, algo que eu inventei, transformar... Como você sabe, né? Tudo que eu venho contando aqui, transformar tudo que eu sei fazer dentro da arte numa forma de trabalho, né? E que eu praticamente fui criando tudo dentro da minha cabeça, a forma de realizar tudo sozinho. E a gente sabe que no Brasil é muito difícil de uma microempresa, uma pequena empresa durar mais de 1 ano, 2 ou 3. Quando chegou em 10 anos, eu pensei assim, cara, 10 anos já é uma história, né? É uma década, né? De fato, já era até então o meu trabalho mais duradouro da minha vida, assim, né? Já a Crazy Art Sonic NM ali, quando os primeiros 10 anos. E a mudança, além de ser essa primeira década fechada, foi uma mudança também de casa. Ali os primeiros 9 anos da Crazy Art Sonic NM, vamos colocar assim, eu ainda morava na mesma casa com a minha mãe e com os meus irmãos. E naquele momento eu estava no momento de mudança, porque eu estava tentando procurar um local para morar sozinho e que também fosse o meu estúdio. Então seria essa mistura de local de trabalho com local de moradia. E aí eu estava fazendo algumas possibilidades, vendo alugar apartamento com um amigo, com uma amiga minha na época que queria alugar apartamento comigo, não rolou. Aí teve algumas outras situações que eu tentei ver aqueles negócios de Minha Casa Minha Vida, que eu costumo chamar de Minha Casa Minha Dívida, para ver se teria como, mas na época, né, eu sozinho, não sou casado, então para dividir, não teria com quem dividir a renda, então só com a minha renda era muito complicado de alugar alguma coisa ou de comprar alguma coisa, então compraria alguma coisa muito afastado aqui do centro da cidade, alguma coisa num local que não me agradaria, não tinha muito a ver. E aí surgiu a possibilidade de morar praticamente na mesma rua onde eu moro, que é onde eu moro até hoje, que é uma parte da casa que foi construída pela minha avó um pouco antes dela falecer, que é uma parte separada da casa. É como se fosse um JK, assim, uma casa de um quarto, digamos assim, só que numa outra parte do terreno, que é tudo individual. Então é um outro portão, uma outra porta tudo separado. E essa parte ela era alugada para um rapaz que morou aqui durante muito tempo. E ele estava de mudança, ele saiu daqui, e essa parte aqui ela pertence ao meu tio. No caso, ela fez essa parte pro meu tio administrar e cuidar. E ele tinha colocado um cara para morar aqui que, enfim, não tinha cuidado muito bem da casa, deu umas confusão e ele teve que mandar o cara embora. E ele tava com um problema, porque ele não tinha para quem alugar, ele não tava, né, ele queria alguém que fosse de confiança, porque o cara que morava aqui anteriormente morou aqui durante uns 4 ou 5 anos e, né, era um cara tranquilo, então não dava problemas. E aí, na primeira pessoa que ele tentou colocar para alugar depois que esse cara se mudou, já deu problema, ele ficou meio atucanado. E aí eu tava nessa função de querer morar sozinho, ao mesmo tempo não queria me afastar muito do bairro, né, modificar muito meus ares, né, porque eu moro numa parte da cidade, dá pra se dizer que é uma parte, não é um bairro de rico nem nada, mas é uma parte da cidade que é próxima ao centro, próximo de comércio, tem tudo que eu quero muito perto, assim, e eu não queria que fosse muito longe daqui. E eu cheguei pro meu tio e falei, cara, olha só, tu não quer alugar ali pra mim? E aí eu posso ali montar o meu local de trabalho, também morar e ser separado ali da mãe, dos manos ali pra poder, né, ter o meu cantinho, ter as minhas coisas. Ele falou, não, super de boa. E aí acertamos e eu moro aqui até hoje. Então pra mim, essa mudança do fechamento desses primeiros 10 anos da Crazy Art Sonic NM foi muito importante por causa disso, porque eu também tava numa questão de mudança física de local, porque os primeiros 9 anos da Crazy Arts foram dentro do meu quarto, né, eu dividi o quarto com meu irmão e com a minha irmã. E o meu estúdio, na verdade, era uma mesa e em cima da minha cama ali eu botava as coisas pra cima da cama, jogava pra cima da mesa, ficava todo dia fazendo aquela função, entre dormir e acordar, um espaço pequeno. E aqui não, eu
poderia ter um espaço maior, um espaço para botar uma mesa maior, para botar um armário para estoque, para ter mais de uma mesa, para ter espaço maior, para ter um espaço, por exemplo, só para fazer filmagem quando eu quero fazer vídeo. Então é um espaço maior de fato, que é o que eu chamo de estúdio casa, né? Que é onde eu estou aqui até hoje. Vão fazer 4 anos que eu estou aqui. Então dá para se dizer que esse texto, né, para marcar esse 1º de maio, também era um texto de uma mudança não só de patamar, né, na questão de esse primeiro fechamento de década de trabalho de forma autônoma, mas também da mudança física, né? E como eu coloquei, né, estou aqui já há 4 anos, estou aqui até hoje, né? E o segundo dos textos que eu vou ler para vocês, na verdade, foi o texto que também é o único dos textos do livro que ele está publicado em rede social, que foi o texto que eu escrevi quando a Crazy Art Sonic NM completou, de fato, 10 anos, né? O aniversário da Crazy Art Sonic NM, ele é no dia 26 de maio, tá? Que foi a data quando eu criei lá o famoso Fotolog lá, no caso vão fazer 14 anos, mas nesse momento do texto faziam 10 anos que eu tinha criado aquele Fotolog. Então a marca dos 10 anos da Crazy Art Sonic NM foi o texto publicado nas redes sociais na época. E eu vou ler o texto e eu vou dar mais um gole d'água só um pouquinho. Então, no caso, um texto escrito no dia 26 de 5 de 2018. Crazy Art Sonic NM, 10 anos. Ninguém disse que seria fácil. Pelo contrário. Quando as pessoas descobriam que eu sairia de um emprego de carteira assinada para empreender e viver da minha arte, a frase que eu mais ouvia era, abrindo aspas, mas se não deu certo, o que tu vai fazer? Hoje, posso dizer, 10 anos depois, deu, está e seguirá dando certo. Lógico, sempre tem momentos e situações bem complicados. Viver por conta de arte e no Brasil, por si só, é um desafio diário. Leva tempo e muito trabalho para ganhar a confiança das pessoas, fazer um público, manter uma imagem, uma ideia, não perder o foco. Nesses 10 anos, conheci muita gente mesmo, graças ao meu trabalho. Pessoas da mídia, da comunicação, das artes, da música, clientes em geral. Muitos seguem e acompanham os meus passos até hoje. Dá um orgulho danado olhar tudo que eu passei e pensar que hoje em dia sou até referência de algumas coisas para algumas pessoas. A marca Crazy Art Sonic NM já esteve presente em programas de TV, matéria em jornal, rádio, mídias digitais, eventos, teatro, e mesmo matando um leão por dia, tenho eventualmente que ouvir ou ler insinuações como se cada uma dessas conquistas tivesse vindo por acaso. Nunca é. Para cada pincelada que as pessoas dão like nas redes sociais, o dobro de suor já foi derramado para chegar até ali. E se depois de 10 anos eu puder deixar algum recado ou dica, seria gratidão, gratidão e mais gratidão. Arte, humor, entretenimento e responsabilidade social. Crazy Art Sonic NM, 10 anos. Puta que pariu. E eu escrevi de fato no texto puta que pariu. Um PQP, né? Porque aqui no podcast é legal que eu posso falar puta que pariu, né? Lá no texto eu botei só um PQP. Bom, e esse texto, né, como eu coloquei aqui, foi o único texto do livro que foi de fato publicado e postado. Como o livro ele nunca saiu de fato do papel, agora esse livro dá pra se dizer que sim, virou algo maior, virou este podcast que vocês estão ouvindo agora, né, chamado Sonic Cast, que só existiu por causa desse livro que estava aqui paradinho na gaveta. O único desses textos que eu publiquei até hoje foi esse, né, que é o texto dos 10 anos da Crazy Art Sonic NM, tá? E como eu coloquei aqui, né, eu só poderia ler esses textos no último episódio do Sonic Cast, né? Encerrando esse ciclo, né, gente? Já que estamos encerrando o ciclo dessa primeira temporada do Sonic Cast, os primeiros 20 episódios, né? A partir do episódio 21 teremos a segunda temporada. Opa, acabei de dar um spoiler, sim! Não pararei de contar, não vai começar um da segunda temporada, não, vai ser sequência, pra gente saber quantos episódios nós temos na nossa história. A partir do 21 é a segunda temporada. Se você está ouvindo no episódio 20 para antes, é a primeira temporada. Então eu coloquei aqui, na continuação aqui das pautas do episódio de hoje, explicar sobre o fim da primeira temporada. Bom, quase um ano de Sonic Cast, né? Porque o primeiro episódio de todos, né? O episódio piloto, ele foi lançado, né? Foi ao ar no dia 31 de maio
de 2021, né? Então, olha só que interessante, né? A Crazy Art Sonic Name, ela faz aniversário no dia 26 de maio e no dia 31, né, alguns dias depois, criou-se, né, surgiu... Tô falando que eu tô mal da garganta, né? Surgiu, né, o Sonic Cast, né? Então, geralmente, né, sempre perto de datas aniversarísticas, a Crazy Arts acaba se inventando alguma coisa, né? Vocês viram ali na questão dos 10 anos, foi aquela mudança de fato, sair de uma casa, vir para outra, então criar o ambiente do estúdio, que é onde estou até hoje. No ano passado tivemos o surgimento do Sonic Cast, né? E o próximo episódio, né, o episódio 20... né, que vocês estão... No caso, o episódio que vocês estão ouvindo agora, né, o episódio 20, está sendo lançado em abril de 2022. Ainda não sei o dia que eu vou publicar, tá? Tô gravando isso aqui numa data, mas vai ser publicado alguns dias depois, tá? Então, vai fechar praticamente que um ano de podcast quando a gente tiver... Talvez, quando a gente tiver o próximo episódio 21 Sonic Cast. Então vamos botar assim que para marcar um ano do Sonic Cast vai ser o que? O lançamento da nova temporada do Sonic Cast, tá? E eu botei aqui, quando eu comecei o podcast, a ideia era, vou botar a primeira delas aqui, que era ler os textos do livro, check. Isso fizemos, né? Todo episódio eu leio um texto do livro. O segundo ponto era falar sobre o que eu quiser. Check, porque sempre que surgem assuntos aqui aleatórios, tanto do dia a dia, quanto de situações do Brasil, do mundo, pautas mais pertinentes, assuntos mais espinhentos ou não, eu sempre tento abordar eles aqui trazendo as minhas analogias não muito certas, não muito corretas, mas da minha cabeça sempre tento colocá-las aqui. Outro dos assuntos aqui que eu sempre queria colocar aqui, usar das vozes, personagens de imitação, que na verdade era o meu sonho de adolescente trabalhar no rádio, né? Pra quem não sabe, meu primeiro vestibular da vida, já contei aqui no podcast também, foi pra jornalismo, depois eu tentei um vestibular pra publicidade e propaganda, eu não passei, e aí, né, no episódio piloto eu conto mais sobre isso, mas eu tinha sim um sonho de trabalhar em rádio, porque eu sempre fui um adolescente que gostava de ouvir rádio, né? Eu sou um adolescente ainda pré-internet, pré-redes sociais, então talvez a primeira das grandes redes sociais dos adolescentes nos anos 90, anos 2000 era rádio, programas de rádio, ouvir música, programas de talk, então sempre gostei dessa comunicação falada, então sempre achei que, quem me conhece sabe da questão das vozes, das imitações, das brincadeiras, tudo que eu já tentei abordar por aqui no Sonic Cast, então dá pra se dizer que sim, o Sonic Cast também foi pra mim essa realização desse sonho de ser, vamos colocar assim, que faz de conta que eu sou um radialista, assim, né? Vamos botar assim, que um Mr. P atualizado, tá? Vamos botar uma boa referência aí, então, tá? E botei mais alguma coisa aqui. Aqui, botei coisas que surgiram com o passar dos episódios do Sonic Cast, né? Uma coisa que surgiu durante as ideias aqui do Sonic Cast foram as dicas culturais, né? Que lá no episódio 1, né, trouxemos a primeira ideia de dicas culturais e elas foram se mantendo em todos os episódios, a questão de dicas culturais. Eu vou dar um pequeno pause aqui, gente, porque o cachorro não para de latir, eu vou ver se não tem ninguém passando na rua, tá? Só um pouquinho. Bom, acabei de tirar do pause, mas vocês não vão nem perceber, né? Porque pra vocês é uma fração de segundos, mas assim, eu tô gravando de noite pra variar, né? E aí o cachorro começa a latir aqui na rua e tu começa a achar que é alguém passando aqui e tal, né? Como eu moro perto de cemitérios também, é muito ermo aqui, muito silencioso, então qualquer pequeno barulho os cachorros começam a latir, mas aparentemente, sei lá, estavam latindo pra algum outro cachorro, alguma coisa assim. Bom, como eu tava falando ali que surgiu a ideia das dicas culturais, né? Todo episódio sempre trazendo alguma dica cultural de alguma coisa muito... não querendo ser aquela coisa óbvia de dar dica do novo filme do Netflix ou de coisa assim, não. Sempre coisas mais undergrounds, mais diferentes, fora da cena natural. E também foi uma forma de eu também agregar os meus amigos e pessoas que eu gosto, que também fazem trabalhos que eu né, considero legais, para colocar aqui também nas dicas culturais. E eu tentei mesclar de tudo, que tanto... uma coisa que eu me dei conta, assim, gente, que eu agora posso falar, agora que é o episódio de encerramento, vamos colocar assim, eu sempre tentei pregar aqui por assuntos que, por exemplo, tratassem sobre a questão não ser, por eu ser homem e ser um podcast solo, eu pensava assim, cara, eu não posso falar só de pauta masculina, eu tenho que ser o menos machista possível. E eu comecei a me dar conta ali, quando eu tava falando das dicas culturais, que eu já tava no segundo ou no terceiro episódio e eu só tinha dado dica cultural de trabalho feito por homem.
E eu comecei a me dar conta, cara, eu prego tanto pelo antimachismo, pela desconstrução, e daqui a pouco eu tô reproduzindo uma coisa que nem eu tava me dando conta. Eu pensei, não, cara, eu tenho que mesclar. Eu tenho que, nem que seja num episódio de uma dica de trabalho de mulher, e no outro de homem, de mulher e de homem, e até isso equilibrar. E se vocês não perceberam, sempre foi bem equilibrado. Até que chegou um ponto que já não tinha nem mais se era de homem ou se era de mulher. Já era algo que não importava o gênero, assim, sabe? Então eu tava sempre tentando colocar coisa, pelo menos aqui dentro do Sonic Cast, dentro dessa coisa que eu inventei, pelo menos aqui, a questão machismo, feminismo e pautas igualitárias de gênero, aqui seria sempre algo bem igualitário, tá, gente? Botei aqui a questão das dicas culturais e botei aqui também coisas que vocês aprenderam por aqui. Por exemplo, uma delas eu vou fazer agora. Vamos ver se vocês adivinham o que é. Que é o quê? Dar muitos golinhos d'água, né, durante as gravações. Também vocês aprenderam por aqui que a gente não sabe quando que a pessoa vai ouvir o podcast. Então vocês aprenderam que a gente tem que dar bom dia, boa tarde, boa noite e também boa madrugada, porque eu aqui tô gravando de noite, mas a pessoa que vai ouvir talvez vá ouvir durante o dia, ou durante a tarde, ou até durante a noite, mas em outro momento, porque o podcast, essa que é a graça, né? São assuntos temporais e atemporais e episódios que vão ficando. O cara vai ouvir esse episódio agora, talvez daqui a um tempão, e não faça muito sentido as coisas tratadas aqui hoje, mas se eu sempre tentasse agregar alguma coisa ali que a pessoa pudesse pescar, então eu pensei, cara, então eu tenho que dar bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, porque eu não sei a hora que a pessoa vai ouvir e também não sei o sentimento que a pessoa vai estar ouvindo ali, né, na hora em que ela estiver ouvindo, né. Botei aqui também que uma das outras coisas que vocês aprenderam é que a gente tem que mandar beijos para partes aleatórias do corpo. Isso eu vou explicar o porquê. Eu sempre achei muito engraçado que as pessoas falam assim, tá, um beijo no seu coração, né, porque a gente tem a mania de achar que o coração... Mania não, mas aquela coisa assim, o coração é o órgão do corpo que simboliza o amor, né? A gente desenha o coraçãozinho ali e tal, né? Faz aquela desenhozinho de coração, um emojizinho do coração. Mas se tu pegar um coração e olhar de verdade, aquele desenho ali, ele é muito fofinho, porque o coração de verdade é uma coisa bem... meio, né, é feio, não é algo muito bonito assim, né? E a gente manda um beijo no coração, né? Só que aquela coisa, né, o coração remete ao sentimento, mas na verdade, né, explicando cientificamente, falando agora, o sentimento ele não está atrelado ao órgão do coração, o sentimento está dentro do nosso cérebro. E eu fico pensando, por que as pessoas não mandam um beijo no seu cérebro, né? Pela lógica, deveria ser isso. Então, um beijo na parte do seu cérebro que comanda os seus sentimentos. Faria mais sentido do que dizer um beijo no seu coração. E eu pensei, não, por que o coração ele é privilegiado quando outras partes do corpo sofrem esse preconceito? Então eu vou mandar beijos em partes do corpo completamente aleatórias em cada episódio. Se vocês, né, são esses ouvintes que prestam atenção, em cada episódio eu sempre mando lá no final do episódio um beijo numa parte do corpo completamente aleatória, que era por causa disso. Por que só o coração é privilegiado? Não, eu vou privilegiar todo o corpo, todo, né, o corpo inteiro dos meus ouvintes, das minhas ouvintes, então eu vou mandar beijos em partes do corpo completamente aleatórias, tá? Outra das coisas que vocês também aprenderam aqui no Sonic Cast é que eu sempre deixo uma hashtag escondida, né, em algum local do episódio, que é pra ver de fato quem tá ouvindo. E aí muita gente ouvia os episódios e mandava os feedbacks contando assim, cara, achei legal aquele assunto, aquele outro assunto e não sei o que, mas eu acho que tu esqueceu, acho que tu não falou da hashtag. E eu comecei a prestar atenção que as pessoas tem mais déficit de atenção do que eu, porque às vezes eu deixava a hashtag numa parte do programa ali de algum assunto que a pessoa tinha me comentado sobre aquele assunto, mas ela não falava da hashtag, ela não prestava atenção na hashtag. E eu dizia, cara, eu deixei a hashtag no local que tu tá comentando sobre isso. E a pessoa voltava e, cara, realmente tu falou a hashtag, como é que eu não prestei atenção? Que é pra vocês verem que não basta a gente só dar bom dia, boa tarde, boa noite, que cada pessoa vai ouvir no seu tempo. Cada pessoa, o seu cérebro funciona de um jeito. Às vezes presta atenção mais num assunto e menos atenção num outro assunto. Às vezes volta pra ouvir de novo. Então, essa ideia de gravar podcast, a gente também vai aprendendo a gravar e também vai aprendendo como é que as pessoas ouvem, porque cada pessoa tem o seu ritmo de entender e de pegar os assuntos, tá, gente? Bom, eu coloquei aqui, eu acho que tudo do que vocês aprenderam no Sonic Cast, e se vocês lembrarem de mais alguma coisa, manda aí pra mim que no episódio 21 a gente vai contar, porque agora eu vou explicar o porquê de uma nova temporada. Primeiro de tudo, que talvez seja aquilo que algumas pessoas já tenham percebido, outras não. Se não perceberam, eu vou contar agora. Galera, eu dei uma cansada. Sonic, tu cansou de gravar o Sonic Cast? Pior é que cansei. Não que eu cansei no sentido de, tipo assim, não quero gravar mais, me desgostei, não presta. Não é isso. Gente, eu cansei.
Por quê? Porque cansa. Gravar o podcast, por mais que sejam apenas 2 episódios por mês, é cansativo, porque assim, eu tenho que preparar. O texto do livro, ele já tá pronto. Só que se eu fosse só ler o texto do livro, o episódio duraria no mínimo, olha, uns 5, 10 minutos no máximo. E eu sempre tento ali puxar algum assunto, ou a ideia das dicas culturais, ou tento colocar assuntos do cotidiano. Eu tento fazer ligações entre um assunto e outro. Eu tento roteirizar para que, por mais que seja uma salada de frutas de assunto, não fica algo tão perdido, tá, gente? Só o que acontece, com o passar dos episódios, muita gente ou foi deixando de ouvir, ou vai deixando pra ouvir depois. E foi me deixando assim uma leve frustração, porque os últimos episódios, assim, eu vou olhar assim, teve 20 pessoas que ouviram, 30 pessoas que ouviram, e lá no início, assim, dava 90, 100, então tem gente, assim, que talvez deixe pra ouvir mais acumulado, só que eu fico pensando assim, cara, eu gravo 2 episódios por mês. E aí, tipo, eu pego assim, bom, pra passar 15 dias eu vou ter que gravar o Sonic Cast. Então já fico com aquela leve ansiedade de assim, bom, tem que separar o textinho do livro, ver qual é o texto que eu li, qual é o texto que eu escrevi. Aí eu dou uma lida naquele texto, aí começam a me vir lembranças daquele momento. Bom, tem que falar sobre isso. Eu vou anotando num papel. Daqui a pouco, dicas culturais. O que eu posso falar nesse episódio? Teve o show de não sei quem. Vou falar. Fui em tal lugar e me mostraram tal coisa. Isso aqui eu vou falar. Me mandaram um vídeo do não sei o que. Eu assisto, eu vou gravar, vou falar. Então eu vou juntando um monte de coisa com o passar dos dias. E quando eu vou gravar, eu penso assim, cara, vou lá, me preparo, aqueço a voz, boto o microfone aqui pra gravar, boto umas almofadas aqui na volta pra não rebater o som, boto meu copinho d'água, sento, fico lá 40, 50, às vezes quase 1 hora falando pra 20 pessoas te ouvirem, 30 pessoas te ouvirem. Cara, por mais que seja assim, podcast uma coisa muito nichada, é cansativo, é meio frustrante, gente. Eu vou ser bem sincero, assim, porque eu acho que o Sonic Cast, pelo menos assim, da metade pro final, vamos botar aqui, estamos no episódio 20, depois do episódio 10, é que os episódios estão melhores, porque aí de fato eu peguei o jeito, né? Eu fui agregando mais coisa, eu fui deixando ele mais encorpado, né? Mais redondinho e cada vez mais cremoso. E eu pensei assim, cara, a maioria das pessoas que ouviu, a grande maioria que parou de ouvir, ouviu os primeiros episódios quando eu tava aprendendo a fazer, quando nem microfone direito tinha. E aí quem foi mantendo aqui a audiência, porque temos aqueles ouvintes clássicos, aqueles que pedem mesmo, que é aquela galera de verdade que tá ali junto, esses aí eu pensei assim, cara, eu tô na verdade fazendo o programa pra um público real que tá ali junto, que não larga o osso, sabe? Porque aqueles que foram lá no início só pra dar like e puxar meu saco, esses aí pararam de ouvir, daí vão lá e me dizem assim, cara, que legal que tu ainda tá gravando, ainda me falta ouvir uns 10 episódios atrás, tô lá no 6, tô lá no 4, tô lá no 7, daí eu pensei, cara, eu tô lá no quase 20, falei de 1 milhão de coisas, já não faz nem sentido, se o cara parar pra ouvir hoje, ele vai achar que é outro programa, porque ele já não tem mais nada a ver com o que ele ouviu lá no início. Mas, já que eu tenho esses ouvintes clássicos e que não largam o osso, o que eu pensei? Eu tenho muito amor por vocês, então a nova temporada era de fato pensada nesse público restrito e nichado. E eu preciso de fato agradecer um por um dos ouvintes mais clássicos, aqueles que não largaram o osso, que é aqueles que eu sei que ouvem todos, ou que mandam, ou porque mandaram a hashtag, ou porque vieram falar comigo, ou porque fizeram o clássico storyzinho me marcando lá no Instagram. E quando tu vai ver, são sempre os mesmos que fazem, mas eu quero que façam, porque eu quero ter aquele registro assim, ó, eu fiz esse produto, sentei, gravei, me dediquei, aquela pessoa foi lá e mandou pra mim. Eu tenho que fazer alguns agradecimentos em especiais aqui. Os que eu esqueci de falar foram porque vocês não chegaram no episódio 20 igual a todo mundo. Vocês ficaram lá atrás e vão ouvir esse episódio bem depois. Então vocês não mereceram, desculpa, paciência. Se tivesse acompanhado igual essa galera que vai ser agradecida aqui agora, vocês estariam aqui junto agora. Se estão vindo bem depois, chupa que é de uva. Bom, primeiro de tudo, tenho que agradecer a minha namorada, Juliana, que passamos por um período complicado nos últimos tempos. Nós tivemos também, como o Sonic Cast, uma primeira temporada e uma segunda temporada, e ela nunca deixou de ouvir o Sonic Cast. Então, um beijo, meu amor. Muito obrigado por estar comigo sempre. O meu mano Dudu Sartori, da Draft Personal Soccer, que presenteou-me sempre com os microfones, sempre dava um jeito de ouvir na moto, viajando ou indo pro trabalho, e me marcava, mandava que tinha ouvido, dizia, cara, eu gosto de ouvir na moto porque ali eu consigo parar, em casa é cachorro, é gente, não sei o que, eu gosto de ouvir porque eu sei que é um trampo que tu fez com o teu amor, com o teu coração, que tu dedicou, que tu parou, que tu sentou, que tu fez, então quero ouvir com calma. Então, Dudu, muito obrigado. A minha irmã querida Larissa, te amo, que tá sempre comigo, sempre me apoiou desde sempre, que é a minha irmã e também minha melhor amiga.
te agradeço muito. Ao meu grande brother, um dos caras mais talentosos, mais fodas que eu conheço nesse mundo, meu querido mano Pedro Sena, meu mano Preto, muito obrigado, cara, tu é um dos caras mais incríveis que eu conheço e tudo que tu faz tem que dar certo e eu te agradeço porque tu sempre ouve, tu é sempre dos primeiros a ouvir, então eu te agradeço de verdade. Meu mano lá de Campinas, São Paulo, que ganhou a promoção do Sonic Cast lá do episódio 10. Meu mano Matheus Paulino, que fez o seu filhinho, o Soniquinho, ouvir também, que ouve com a sua esposa, ouve com seus filhos. A gente sempre troca muita ideia sobre paternidade, sobre família, sobre muita coisa. Matheus, tu é um cara muito foda. Ao meu grande incentivador de sempre, meu mano Dinho, o cara que cunhou o termo redondinho e cremoso, o cara que lá atrás, quando eu nem ouvia podcast, ainda falou assim, cara, tu tinha que gravar um podcast. Eu pensei, cara, vou gravar um podcast falando do quê? E pra quem ouve aqui o Sonic Cast, tá no episódio 20, sabe, como assim sobre o quê? Olha tudo que tu já fez. Pois é, mas na época eu não fazia ideia do que eu poderia falar num podcast. E hoje em dia não tem mais como não imaginar a minha vida sem o Sonic Cast. O meu querido amigo também, um cliente clássico, um cara que sempre acompanhou meu trabalho quietinho, que é como diz uma amiga minha, ele é um bom fã, que é o Marcelo Kubiak. Cara, muito obrigado. Lá atrás, quando vim morar aqui onde estou morando hoje, quando montei o estúdio aqui, fizemos uma vaquinha na época, tu foi o cara que fizeste a maior doação e eu nunca esqueci disso. Tu é um dos ouvintes mais tradicionais, um dos amigos mais fiéis e uma das pessoas que acompanha o meu trabalho de forma mais fiel, então te agradeço de coração. A minha querida, dá pra se dizer que no início era só seguidora, depois virou ouvinte, agora pode dizer que minha amiga também, minha querida amiga Vanessa, lá do Recife, né, que entrou pra conhecer meu trabalho por causa lá das maquetes dos estádios, tava lá esperando na fila de espera, em seguidinha a maquete dela vai estar sendo feita, provavelmente talvez quando esse episódio chegar para ser ouvido já esteja até trabalhando na maquete do estádio dela, mas essa guria, ela é muito foda, ela compartilha tudo que eu faço, seja podcast, seja vídeo de maquete, seja pintura de camiseta, seja alguma ideia que eu compartilho, essa pessoa de fato, ela segue tudo que eu faço e são de pessoas como tu, guria, que pessoas assim como eu, artistas autônomos, independentes, do underground, precisam ter para se sentirem apoiados, pessoas que não te conhecem, que não tem por que puxar o teu saco, que vieram de fato para conhecer o teu trabalho e acabaram virando amigos. Então é uma guria muito especial, que eu tenho um carinho muito grande, então eu te agradeço de verdade, verdadeira, por tu ouvir sempre o Sonic Cast. O meu mano Renan, que já encomendou camiseta comigo, que a gente se conheceu numa situação muito aleatória lá numa festa cervejeira e ele se tornou um ouvinte do Sonic Cast, sempre manda feedback, já trocamos muita ideia séria sobre assuntos bem pessoais, bem cabeludos mesmo. Tu é um grande amigo, gosto muito de ti e te agradeço sempre a cada feedback que tu me manda. A minha querida amiga, minha mana preta também, Luísa, eu te amo, minha amiga, e muito obrigado por tu estar sempre aqui comigo no Sonic Cast. O meu mano Gabriel Severo, lá da Carrossel Diabólico, que sempre ouviu o Sonic Cast, apoiou sempre desde o início, já foi dica cultural no episódio passado, inclusive. Tu é um cara muito foda, a gente se acompanha, a gente se conhece desde as épocas do Fotolog, ele pegou a Crazy Art Sonic Name lá quando tava nascendo também, então te agradeço, meu mano. Minha querida amiga Amara, minha amiga arteira lá do Brick também, sempre ouviu, sempre apoiou. Minha querida amiga Rita, que trabalhou comigo lá nas épocas de Gerdau, agora mora em Floripa, tá muito bem, graças a Deus, e sempre me ouve e adora. Ela sempre diz assim, quando não tem Sonic Cast e não tem Pretinho Básico pra ouvir, eu fico triste, eu fico pensando, cara, quando alguém me compara com Pretinho Básico, eu já não sei mais se eu tô fazendo ou porque as pessoas me amam ou porque tá bom. Eu prefiro achar que é um pouquinho de cada coisa, tá? Então te agradeço, Rita, por sempre ser tão querida e, óbvio, não poderia deixar de agradecer ao meu grande, não sei nem se é meu amigo, se é meu padrinho, se é meu irmão mais velho, eu não sei, não temos nome certo pro parentesco, porque não é parente de sangue, mas é aquela família de coração, que é o meu querido amigo Jorge e a sua esposa Kátia, sempre ouviram desde o início, sempre divulgaram para as famílias que não é de sangue, para a família que é de sangue, sempre apoiou, sempre mandou os feedbacks, talvez mais longos de todos. Às vezes eu gravava o podcast e tinha lá um áudio dele para me responder, quase maior que o podcast, a gente gravava no dias ali em resposta de WhatsApp, quase que um novo podcast. Então
Jorge, Kátia, muito obrigado por vocês. E óbvio, não posso deixar de agradecer ao meu papai, à minha mamãe, que sempre ouvem o Sonic Cast. E se não fosse eles, eu não estaria aqui. E muitas histórias que eu conto são de coisas da minha infância, que eles sempre me incentivaram, sempre acreditaram. Por mais que eventualmente tivesse algum pezinho atrás sobre algum assunto, porque a gente sabe que viver de arte não é fácil, mas eles nunca deixaram de acreditar nas coisas que eu fazia, porque eles viam que ali tinha um guri talentoso e que sabia o que estava fazendo, sabia o porquê estava fazendo. Então eu agradeço de verdade meu papai e minha mamãe. Vou dar mais um golinho d'água antes que eu chore. Ai, vamos lá. Bom, já que é um público restrito e nichado desses agradecimentos todos, a próxima temporada, como diz, vai ser focada nisso. Por quê? Patrocinador não rolou! Novos ouvintes e mudança de público, olha, vamos dizer que rolou em paz, né? Por exemplo, a Vanessa ali que eu citei do pessoal que sempre ouve, começou a me acompanhar por causa das maquetes dos estádios. Depois ela começou a ver meu trabalho e começou a ouvir o Sonic Cast, depois virou minha amiga. Então, de certa forma, também tivemos uma oxigenação de público. Porque, assim, a ideia original do Sonic Cast, né, era essa oxigenada, essa retroalimentação das histórias da Crazy Arts, trazer coisas que estavam lá atrás do passado, porque eram os textos do livro, e eu poderia sempre misturando os assuntos e assim, cara, eu queria ter um espaço maior para falar mais coisas, porque aquela coisa, Twitter com 100 e poucos caracteres, não adianta. Fazer um textão no Face, um textão no Insta, as pessoas vão ler, tipo, lá no Sonic Cast, quem for ouvir, que é esse público restrito, vai ouvir, vai gostar ou não, mas vai captar, vai saber o porquê que eu estou lá fazendo. Então, eu vou contar agora, de fato, um pouquinho sobre a próxima temporada do Sonic Cast. Como é que vai ser o formato, o formatito? Bom, nesse formato já redondinho e cremoso, que vocês conhecem, como é que é o formato redondinho e cremoso? É o texto do livro, uma dica cultural e assuntos aleatórios, 2 episódios por mês. É cansativo fazer 2 episódios por mês por causa de todo esse rolê que eu já contei aqui antes, né? Pra ter 20, 30 pessoas te ouvindo. Cara, é cansativo fazer 2 episódios por mês. Eu queria poder sempre ter a paciência, o saco de fazer 2 episódios por mês. Eventualmente, vou fazer. O que eu posso prometer é assim, vai ter 1 episódio por mês certo, 2 às vezes. Por que 2 às vezes? Porque a minha ideia para a próxima temporada é que sim, nós teremos entrevistados. Não entrevistado porque, assim, para entrevistar eu teria que ser um jornalista, um repórter. Na verdade, mais um bate-papo, né? Vou ter convidados também no Sonic Cast. Que tipo de convidados? Por exemplo, pessoas importantes na minha vida, talvez pessoas da minha família, amigos. Quero também trazer pessoas que estiveram citadas nas dicas culturais. Se eu não conseguir trazer todo mundo que foi citado nas dicas culturais, pelo menos a grande maioria que foi citado nas dicas culturais, ou talvez daqui a pouco assim, tá rolando alguma coisa muito importante sobre algum assunto. E eu tenho algum amigo, alguma amiga que é estudioso nisso, que trabalha com isso. Quero chamar para fazer um episódio. Espera que eu vou ter que dar uma paradinha. Tive que parar pra tossir e pegar mais uma água pra não tossir na cara de vocês, tá? Mas a minha ideia, assim, é fazer também episódios temáticos com algum assunto específico e daqui a pouco, assim, convido alguém pra fazer aquele episódio comigo. Então, como eu não vou ser o entrevistador, porque eu não sei entrevistar, nunca fiz isso na minha vida, mas eu sei conversar, né? Se eu consigo entreter vocês sozinho aqui durante 30, 40, 50 minutos, se eu tiver mais gente ali comigo pra falar sobre algum assunto específico, esse episódio talvez dure mais. Então, assim, não vai mais ter essa obrigatoriedade de durar menos de 1 hora. Talvez quando tiver mais gente no episódio, eu com alguém conversando, aí esse episódio dure mais de 1 hora. Mas esse formatinho clássico de ter o texto do livro, que já não tem mais, mas assim, histórias da Crazy Arts. Eu vou querer sim contar outras coisas das histórias da Crazy Arts que não estão no livro. Daqui a pouco, alguma situação engraçada aconteceu comigo com algum cliente, ou enfim, qualquer história relacionada ao meu trabalho. E depois as dicas culturais e esse momento de bate-papo, de coisa do cotidiano, esse episódio clássico, vamos colocar assim, na primeira temporada, vai ter. Esse é o que vai ter certo, digamos assim. E o episódio extra talvez seja esse conversando com alguém ou coisa do tipo. Então, um episódio por mês, o certo pode ser ou esse formato clássico, já redondinho e cremoso, ou esse conversando com alguém. Então, se tiver, por exemplo, num mês conversando com alguém, bom, daí eu já fiz um conversando com alguém, foi mais fácil de fazer, digamos assim, porque eu não precisei criar tudo da minha cabeça, porque na conversa a gente vai, né, desenrolando ali, conversando. E o formatinho clássico, né, o redondinho e cremoso tradicional, a gente vai trazer também. Então, um episódio por mês é certo, isso eu posso garantir. 2 às vezes, por isso que eu coloquei que é 2 às vezes, tá?
botei aqui o formato clássico, né? Histórias da Crazy Arts, dica cultural, aleatoriedades e dia a dia. E também quero fazer esses episódios temáticos. Botei aqui, por exemplo, histórias do Malote, né? Como eu contei, né? Eu trabalhei durante 4 anos no Malote da Gerdau. E lá foi o embrião da Crazy Arts, porque eu trabalhava lá na época quando eu comecei a trabalhar com arte. Tive esses 2 anos de trabalho paralelo. Eu trabalhei 4 anos lá. No segundo ano eu criei a Crazy Arts e fiquei 2 anos na vida paralela, trabalhando em casa e lá na Gerdau também. E lá muita coisa aconteceu. Tem muita história engraçada, tem muita coisa. Eu preciso ter um episódio especial contando de histórias lá. Então, pelo menos eu sei que eu vou ter disso. Eu botei aqui histórias com os personagens. Sim, eu quero fazer talvez alguns episódios especiais só com os personagens. Daqui a pouco, sei lá, eu quero fazer um episódio inteiro com a voz do Silvio Santos. Ou um episódio inteiro com, sei lá, com a criança contando alguma história. Ou só meio que aquela coisa, brincando aqui de entrevistar a criança. Não sei, tipo... Quero também ter episódios especiais sobre um assunto só e ficar enchendo a cabeça de vocês com aquele assunto. Pra não ter a obrigatoriedade de ter uma dica cultural, a obrigatoriedade de ter um assunto do dia. Não! Episódios assim porque assim, quando eu criei esse formatinho que se ficou dessa primeira temporada, o formato mais clássico, que é a história do livro, dica cultural e aleatoriedades, também, de certa forma, é uma zona de conforto, porque é um formato que ficou já, digamos assim, fácil pra mim fazer, porque eu fiz, afinal de contas, 20 episódios com esse formato. Então, pra essa próxima temporada, a partir do 21, talvez eu crie episódios que não tenham nada a ver com nada, meio que talvez até sei lá, uma radionovela, ou enfim... É pra, de fato, desconstruir, assim, se é pra eu ter aqui um espaço pra falar, e quem vai ouvir é um nicho pequeno mesmo, talvez se o público aumentar mais pra frente, ótimo, mas se não aumentar, beleza. Quem for ouvir vai se divertir porque eu me divirto fazendo. Então, quando a gente se diverte fazendo alguma coisa, quem consome se diverte de volta, tá? Botei aqui também. Quando começa a nova temporada? No aniversário de 14 anos da Crazy Arts Sonic NM, que vai ser no dia 26 de maio de 2022. Então, a não ser que eu não morra até lá, imagina se eu morro e aí fica essa gravação pra vocês colocarem, veja, Sonic gravou sua própria morte e foi parar em todos os jornais. Não, mas espero que não. Se não cair um raio na minha cabeça, se não acabar a internet do mundo no dia, se não acabar o mundo até lá, o próximo episódio, o episódio 21 do Sonic Cast, será no dia 26 de maio de 2022. Então, pelo menos na data ali da postagem, né, o episódio especial da nova temporada será no aniversário de 14 anos da Crazy Arts Sonic NM. Bom, estou aqui gravando, pelo menos nesse novo play que eu dei aqui, já tem 37 minutos. Eu sei que eu fiz alguns outros plays ali antes, umas pausas e tal. Esse episódio provavelmente vai dar bem grandão. Já passamos então tranquilamente de 40, 50 minutos. E como esse é um episódio literalmente especial para marcar esse final da primeira temporada do Sonic Cast, eu de novo preciso agradecer de coração a todo mundo que esteve junto comigo nessa primeira temporada, quem acreditou, quem gostou de ouvir, quem me cobrava quando passava ali 15 dias e não tinha episódio novo, por mais que às vezes me desse um gatilho de ansiedade, eu pensei, meu Deus, preciso gravar, mas isso aqui era pra ser meu lazer, tá virando uma obrigação, mas é legal, é muito importante que quem cobrou, quem pediu, quem foi atrás, quem me mandava as hashtags, quem compartilhou stories no Insta me marcando, quem seguiu as marcas que eu citei por aqui, os trabalhos, quem doou para as coisas que eu pedi, enfim, para quem fez todos os rolês das coisas que eu pedi, assim, sério, vocês não têm noção, gente, como é importante para quem faz algo independente, para quem se dispõe a colocar a cara a tapa, ou a voz a tapa, vamos colocar assim, com uma ideia de fazer um trabalho, é um reconhecimento que é muito lindo, é muito lindo. Eu tinha um sonho que era poder ter um documentário sobre o trabalho que eu faço, sobre a minha vida. E eu pensei assim, cara, eu acho assim que a gente tem muita mania de homenagear as pessoas, os artistas, as grandes personalidades depois que elas morrem. E isso pra mim não faz o menor sentido, porque as pessoas em vida, elas têm que se sentir representadas, elas têm que se sentir homenageadas, elas têm que saber que elas foram importantes pra alguma coisa. E aí eu pensava assim, cara, quem melhor do que eu mesmo pra contar a minha própria história? Pra algumas pessoas vai parecer meio pedante, vai parecer meio ególatra, mas não.
Porque só eu sei as coisas que eu vivi. Só eu sei o quão difícil foi, o quão difícil é acordar todos os dias morando em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, e fazer um trabalho que chega, sei lá, em Portugal, que chega em São Paulo, que chega em Santa Catarina, que chega na Argentina, que chega nos Estados Unidos através da internet, sabe? Que tu vai ver um comentário de alguém de um outro lugar que tu não faz a menor ideia como é que a pessoa te descobriu, mas que pelo caso da internet ser mais fácil de aproximar as pessoas, mas se tu para e pensa de verdade que tu tá ali no sul do Brasil, na pontinha lá do pezinho do Brasil, fazendo as tuas coisinhas na tua casa, e que as pessoas estão te aplaudindo, estão te parabenizando, estão te agradecendo por alguma coisa que tu falou, por algum assunto, por algum vídeo que tu gravou, porque aquilo fez bem pra ela, porque aquilo ajudou ela, aquilo curou alguma coisa nela, aquilo fez um bem pra ela. Gente, assim, vocês não têm noção o quanto isso é valioso. E a ideia do SonicCast original era isso, era eu mesmo poder contar com as minhas palavras a minha história. Todo esse rolê de Crazy Art Sonic NM, de trabalhar com arte, de ser o Sonic NM, que na verdade é quase que esse personagem que eu criei pra esconder os medos do Marcos Vinícius Coimbra Apelão, que é o meu nome de verdade, mas enfim. Então, gente, assim, ó, eu preciso agradecer real a todo mundo que ouviu, a todo mundo que tá aqui. Isso aqui é uma realização pessoal. Eu não quero chorar. É uma realização pessoal e muito, muito, muito importante. E eu agradeço de coração a todo mundo que ouviu esses 20 primeiros episódios. Eu de fato pensei em acabar com o SonicCast um pouco antes de eu terminar os textos do livro. Mas eu pensei, não, cara, a minha missão aqui é maior. Tem coisa maior pra acontecer. Então, quem tá ouvindo, quem não desistiu de mim, quem nunca desistiu do meu trabalho, quem acompanhou sempre e sempre aplaudiu, vai ter esse episódio, esse podcast pra sempre. Por isso que eu me comprometi a fazer pelo menos um episódio por mês, porque esse sim eu sei que eu consigo manter. E os a mais ali aleatórios que surgirem, vão surgindo. Mas assim, gente, eu agradeço de coração. Agora sim, falando de coração, não vou mandar beijo em parte aleatória nenhuma do corpo. Hoje é de fato um beijo no coração de cada pessoa, de cada amigo, de cada amiga, de cada amigue que tá ouvindo aqui hoje. Tô gravando essa parte de olho fechado, porque eu não quero olhar pra nada, não quero nenhuma imagem que me distraia. Eu só tenho gratidão por todo mundo que tá aqui. É muito importante pra mim quem tá ouvindo aqui nesse momento. É muito maravilhoso estar aqui podendo falar com as minhas palavras, contando as histórias, podendo chamar atenção para assuntos que eu acho sério, para pautas que eu acho importantes, brincando, fazendo imitação, criando personagem, parando para contar coisas que para algumas pessoas podem ser banais, pode ser do dia a dia, mas que é a minha vida e que eu sei que cada pessoa ouve alguma história e se impacta de algum jeito. Então isso é muito gratificante poder estar aqui e ser às vezes também uma voz amiga, porque eu sei que muita gente que me ouve aqui no SonicCast já passou por problema de depressão, tem crise de ansiedade, tem outros problemas psicológicos, e eu convivo com muita gente assim. Eu também tenho os meus medos, também tenho, né, os meus monstros, e isso aqui também é uma forma, é quase que uma sessão terapêutica, que nesse momento eu tô gravando aqui sozinho na minha casa, mas eu sei que vai ser ouvido e que outras pessoas vão receber e vão sentir e vão saber o que eu tô querendo dizer nesse momento. Então é pra vocês, é pra cada um de vocês que tá aqui comigo esse último episódio dessa primeira temporada do SonicCast. A partir do 21 é uma nova história, não sei como é que vai ser, não planejei muita coisa ainda, até planejei, mas não sei se vai dar certo, então tô meio que fazendo assim, dando a cara a tapa. Quem gostou desses primeiros 20 episódios, com certeza vai gostar a partir do 21 ainda mais. Ai, meu Deus, tá foda. Mas assim, gente, obrigado pra todo mundo que tá aqui. Gratidão eterna a todo mundo que ouviu esses primeiros 20 episódios. Eu não sei mais o que falar. Eu tô chorando aqui já. E eu agradeço, porque esse guri que tá aqui, ele acredita em muita coisa, que tem muita coisa errada no mundo pra gente consertar, mas se no meu micro-universo eu puder fazer um pinguinho d'água num copo, o meu pinguinho d'água foi dado. E nesses golinhos d'água que eu dou, eu tento pelo menos em goles, né, fazer essa... Às vezes engolir esses sapos que a gente tem que engolir todo dia, né?
é matar um leão por dia, às vezes matar uma savana inteira, mas ser forte como um leão, ser bravo como um guerreiro. E eu tô aqui agradecendo de verdade a todo mundo que ouviu todo o Sonic Cast até o final. Agradeço, eu não queria estar chorando, mas é um choro de alegria, de realização e de estar aqui com vocês. Muito obrigado a todo mundo que ouviu, muito obrigado às minhas amigas, aos meus amigos, minhas amigas. Um beijo no coração de vocês e até o próximo episódio do Sonic Cast, o podcast redondinho e cremoso que não vai parar nunca. Eu amo cada um de vocês. Muito obrigado.